Boa noite. Entidades ligadas à Polícia Federal criticaram a troca no comando do Ministério da Justiça. O presidente Michel Temer chamou Torquato Jardim para a pasta. Para o Ministério da Transparência deve ir Osmar Serralho, do PMDB. Se ele ficar no governo, o deputado afastado Rodrigo Rocha Loures mantém o foro privilegiado, acusado de receber mala de propina da JBS. Guido Mantega admite não ter declarado $600 mil de conta na Suíça, mas o ex-ministro nega que o dinheiro seja de propina. Gilmar Mendes diz que TSE não é joguete e não tem de resolver crise política. Para o presidente do tribunal, o pedido de vista no julgamento da chapa Dilma Temer seria normal. Justiça aceita a denúncia contra 14 investigados na Operação Greenfield, que apura fraudes em fundos de pensão. Entre os réus estão o ex-tesoureiro do PT, João Vacari Neto, e ex-diretores da FUNCEF, Fundo de Pensão dos Funcionários da Caixa Econômica Federal. Você acompanha essas e outras notícias após o intervalo. Até já. A Prefeitura de São Paulo vai recorrer da decisão do Tribunal de Justiça que derrubou a liminar que autorizava a internação compulsória de usuários de drogas na Cracolândia. Hoje, município e governo do estado criaram um comitê médico para atuar com os dependentes químicos. Enquanto equipes de limpeza removiam uma montanha de lixo, usuários de drogas fumavam crack em plena luz do dia. Os dependentes químicos ocupam há uma semana a Praça Princesa Isabel, no centro de São Paulo. Está muito difícil essa convivência aqui, né? Hoje em dia nós andamos aqui na Redondeza devido à segurança dos comércios, das empresas que tem aqui. Mas acabou o horário comercial, é impossível andar aqui. À noite, carro. Aqui no quadrilátero, onde ficava a maior concentração de usuários, a situação é esta: ruas desobstruídas e a Polícia Militar e também a Guarda Civil fazendo presença aqui. Mesmo assim, a Prefeitura e o governo do estado acabaram de firmar um acordo para continuar o atendimento aos dependentes químicos nesta região. A tenda, inaugurada na última sexta-feira, vai servir de base para um novo comitê. São 4 equipes formadas por psiquiatras, enfermeiros e assistentes sociais. Só no final de semana, 46 pessoas procuraram ajuda aqui e 26 aceitaram a internação voluntária. Em toda a cidade, segundo a Prefeitura, foram 1.160 abordagens. 550 pessoas foram encaminhadas para acolhimento. Só que os integrantes do Conselho Nacional de Direitos Humanos e também da Defensoria Pública do Estado estão preocupados. Eles se reuniram com representantes da Prefeitura, cobrando mais clareza sobre o novo comitê. Aqui é uma unidade de saúde. Aqui nós temos dois consultórios, onde os médicos fazem o primeiro atendimento e fazem o encaminhamento técnico de saúde, né? Enquanto isso, Marcelo e Emily, pai e filha, agora caminham onde antes era impossível transitar. Melhorou bastante, né? Melhorou porque antigamente eu tinha que dar a volta para buscar minha filha na escola, agora eu posso ir reto. Eu moro aqui, reto aqui, mudou praticamente totalmente, né? Entidades ligadas à Polícia Federal criticaram a troca no comando do Ministério da Justiça. A nomeação de Torquato Jardim, que assumiu a pasta, preocupa também setores da oposição ao governo, que temem um enfraquecimento na Operação Lava Jato. Torquato Jardim nem assumiu a pasta e já é alvo de críticas. Em entrevista ao Estadão, na sexta-feira passada, antes da nomeação, questionou a abertura de inquérito contra o presidente Michel Temer pelo ministro do STF, Edson Fachin. Torquato disse que é recomendável que haja um pedido de vista no julgamento da ação contra a chapa Dilma Temer. O novo ministro da Justiça é um nome respeitado entre os juristas. Ele é conhecido também por ter uma boa interlocução com os tribunais superiores, inclusive com o Tribunal Superior Eleitoral, que vai julgar na próxima semana a cassação da chapa Dilma Temer. Torquato já foi ministro do TSE por 2 vezes. Ele também já fez críticas públicas à Lava Jato. Torquato é avaliado pelo governo Temer como alguém que pode ter mais controle sobre a Polícia Federal. Entre as decisões que terá que tomar está a permanência ou não do atual diretor-geral da Polícia Federal, Leandro Daiello. Entidades de classe como a Federação Nacional dos Policiais Federais e a Associação dos Delegados da PF reagiram à nomeação do novo ministro.
disseram ver com preocupação a mudança. O maior temor é de que a troca afete as investigações da Lava Jato. Torquato Jardim assume o Ministério da Justiça no lugar de Osmar Serralho. O Palácio do Planalto não explicou o motivo da mudança. Torquato Jardim é especializado em direito eleitoral. É uma das maiores autoridades do país nesta área. Recentemente atuou como advogado da Rede, partido de Marina Silva, durante o processo de registro da legenda junto à Justiça Eleitoral. Esta foi a terceira troca no comando do Ministério da Justiça em pouco mais de um ano de governo Temer. Quando assumiu em maio do ano passado, o presidente nomeou Alexandre de Moraes, que na época era secretário de Segurança Pública de São Paulo, para o Ministério da Justiça. Em fevereiro, depois da morte do ministro do Supremo Tribunal Federal, Teori Zavascki, Moraes ficou com o cargo. Osmar Serralho assumiu a Justiça, onde ficou apenas 2 meses. Em evento em São Paulo, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro do Supremo, Gilmar Mendes, afirmou que o TSE não é instrumento para resolver a crise política. Na próxima semana, o tribunal retoma o julgamento que pode cassar a chapa Dilma Temer. Gilmar Mendes reagiu às especulações de que ministros da Corte Eleitoral poderiam pedir vista do processo que pode levar à cassação do presidente Michel Temer. Se houver pedido de vista, é algo absolutamente normal. Ninguém fará por combinação com este ou aquele intuito. Também não cabe ao TSE resolver crise política. Isso é bom que se diga. O tribunal não é instrumento para a solução de crise política. O julgamento será jurídico e judicial. Então não venham para o tribunal dizer: vocês devem resolver uma crise que nós criamos. Resolvam as suas crises. O presidente do TSE também comentou sobre a mudança no Ministério da Justiça. A escolha do ministro do Estado é competência do presidente da República. Eu conheço o ministro Serralho e reconheço ele como um homem competente. Conheço também bem o ministro Torquato Jardim, foi nosso colega na Justiça Eleitoral, é muito reconhecido, um professor que está há muitos anos em Brasília e certamente desempenhará bem essa função. Na sexta-feira, Gilmar Mendes defendeu que a homologação da delação premiada dos executivos do Grupo JF, como Joesley e Wesley Batista, seja submetida ao plenário do tribunal. No fim de semana, outro ministro do Supremo, Luiz Roberto Barroso, opinou sobre o assunto em entrevista ao jornalista Josias de Souza. Barroso defendeu que seria uma deslealdade do Estado, depois de obter as informações com os delatores, modificar o pacto e não honrar o compromisso que assumiu. Eu penso que, em linha de princípio, um acordo homologado deve prevalecer. Eu não vou entrar no mérito se foi bom ou foi ruim. O importante é saber se ele foi celebrado pelas pessoas que tinham competência para fazê-lo, se foi homologado pela pessoa que tinha competência para fazê-lo. E, assim sendo, eu acho que ele deve ser respeitado. Eu penso que nós destruiríamos a figura da colaboração premiada, que foi decisiva no Brasil para romper o pacto de silêncio que havia nesse tipo de criminalidade no Brasil. Quer dizer, um pacto entre agentes públicos, agentes privados, partidos políticos, membros do parlamento. Na mesma entrevista, o ministro Barroso também se posicionou de maneira oposta a Gilmar Mendes sobre a possibilidade do STF rever a regra que impõe a prisão depois da condenação em segunda instância. A verdade é que um país não pode ir mudando o direito conforme o réu. Isso não é um Estado de direito. Isso é um estado de compadrio. Osmar Serralho, do PMDB, ainda avalia se aceita o convite para o Ministério da Transparência. O cargo ficou vago depois da nomeação de Torquato Jardim para a Justiça. O Ministério da Transparência é a pasta responsável pelo fechamento de acordos de leniência com empresas investigadas pela Lava Jato, cujo foco é combater a corrupção nos órgãos do governo. Servidores da pasta protestaram contra a possível ida de Serralho para o ministério. Citado na Operação Carne Fraca, o PMDBista foi flagrado num grampo com Daniel Gonçalves Filho, chefe da fiscalização do Ministério da Agricultura no Paraná, acusado de ser o líder do esquema de corrupção. Na ligação, Serralho questionava a fiscalização feita em um frigorífico.
Ao manter Serraglio como ministro, o presidente Michel Temer garante que o deputado afastado Rocha Loures, do PMDB do Paraná, seu suplente na Câmara, continue com foro privilegiado. Ex-assessor de Temer, Loures ameaça fazer delação premiada. Ele é investigado pelo STF, acusado de receber uma mala de propina com R$500 mil de Joesley Batista, dono do grupo JBS Friboi. Na conversa gravada por Joesley Batista, o presidente Michel Temer cita Loures como alguém que poderia resolver as demandas do grupo JIF no governo. Temer nega que tenha avalizado qualquer recebimento de propina. E agora o comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. Há poucos dias do início do julgamento que pode resultar na cassação de Michel Temer, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral informa que o julgamento será jurídico. Gilmar Mendes acrescenta que não cabe ao TSE resolver crise política. Resolvam as suas crises, disse ele. De um tribunal não se espera outra coisa senão julgamentos jurídicos. Quando o presidente da Corte Eleitoral precisa proclamar o óbvio, é porque alguma coisa saiu do lugar. Incomodado com a naturalidade com que auxiliares de Michel Temer antecipam os movimentos do TSE, Gilmar Mendes ergueu a voz. O TSE não é um joguete nas mãos do governo, disse ele. Por trás da proclamação do óbvio se esconde uma tragédia. Temer virou uma espécie de Eduardo Cunha hipertrofiado. A Câmara demorou 9 meses para se livrar de Cunha. Temer acaba de acomodar no Ministério da Justiça Torquato Jardim, um PhD em TSE e STF. O investigado olha para Cunha, preso em Curitiba, e se equipa para resistir. A questão é, até quando o Brasil resistirá? Boa noite. Defesa do ex-presidente Lula protocolou recurso contra a decisão do ministro Edson Fachin do Supremo Tribunal Federal, que determinou que parte das investigações referentes às delações da JBS Friboi seja enviada à Justiça Federal de Curitiba, base da Operação Lava Jato. Os advogados sustentam que a delação de Joesley Batista fez apenas 2 referências genéricas ao petista, sem base prática de qualquer ato ilícito. Na avaliação dos advogados de Lula, não há conexão que justifique a ida do processo para o juiz Sérgio Moro. Em entrevista ao programa Fantástico da TV Globo, empresários acusam o governo de Mato Grosso do Sul de cobrar propina. O governador Reinaldo Azambuja, do PSDB, também foi citado na delação de Joesley Batista, dono da JBS. Segundo os donos de frigoríficos no estado, eles foram obrigados a participar do esquema para que as empresas continuassem funcionando. Um dos empresários diz ter pago R$500 mil para reativar uma licença, além de uma mensalidade no valor de R$150 mil. O pedido teria sido feito por Sérgio de Paula, então secretário de Estado da Casa Civil, com o aval do governador do Mato Grosso do Sul, Reinaldo Azambuja, ambos do PSDB. O empresário decidiu então gravar a entrega do dinheiro a José Ricardo Guitti, o polaco, intermediário indicado por Sérgio de Paula. A gravação, feita pelo empresário José Alberto Berger no dia 8 de dezembro do ano passado, mostra a chegada de Polaco. A conversa é gravada pelo celular. Aqui tem, ó. 5, 10, 15, 20, 25, 30 mil. Você acha que o Sérgio Paula vai ajudar nós? Ah, lógico que vai. Ele pega o dinheiro e diz que vai levá-lo na Casa Civil. Reinaldo Azambuja enfrenta 4 pedidos de impeachment na Assembleia Legislativa. Em delação premiada na Operação Lava Jato, Joesley Batista, dono da JBS Friboi, disse que pagou propina para o atual governo em troca de descontos nos impostos estaduais. Pagamento em dinheiro em espécie de ao redor de 10 milhões para o então governador era tratado direto comigo. Tá. O próprio governador tratava comigo, ele próprio. É um negócio generalizado no nosso setor frigorífico, essa modalidade. Não era só nós que tínhamos. Você diz esse pagar propina para ter redução tributária. Redução tributária. De frigoríficozinho pequeno aos grandes, nós temos informação de que
É uma prática recorrente. Uma prática recorrente. Ao Fantástico, o governador Reinaldo Azambuja negou as acusações e disse que os empresários são sonegadores de impostos. Eles negam. Sérgio de Paula, que deixou o governo em março, depois da fusão da Casa Civil com a Secretaria de Governo, afirmou que nunca autorizou ninguém a usar o nome dele. Polaco disse que não participou do esquema criminoso. A Comissão de Valores Mobiliários abre mais um processo contra a JBS Friboi. Em página na internet, a CVM informa que o processo foi motivado por notícias, fatos relevantes e comunicados. No total, já são 7 processos abertos contra o frigorífico desde a divulgação das denúncias de Joesley Batista, um dos sócios da empresa, contra o presidente da República, Michel Temer. A CVM iniciou 5 ações para apurar a atuação da empresa. Destaque para a compra de dólar no mercado futuro antes da delação premiada dos irmãos Batista e as negociações do acionista controlador, a AFB Participações, com ações da empresa. O ex-ministro da Fazenda do governo Dilma, Guido Mantega, do PT, reconheceu à Justiça Federal que tem uma conta não declarada na Suíça com $600 mil depositados. Segundo a defesa de Guido Mantega, o dinheiro depositado na Suíça foi obtido com a venda de um imóvel que pertencia à família dele e não tem nenhuma relação com o suposto recebimento de propina. Os documentos foram apresentados à Justiça Federal pela própria defesa do ex-ministro, que abriu por conta própria o sigilo bancário e fiscal para a investigação da Procuradoria-Geral da República. Por ter uma conta não declarada na Suíça, Mantega diz à Justiça que não espera a clemência dos julgadores, mas também afirma que quer ser julgado apenas por crimes que cometeu. O ex-ministro da Fazenda é acusado por vários delatores da JBS Friboi e da Lava Jato de comandar um esquema de Caixa 2 na campanha de Dilma Rousseff à presidência da República em 2014, em substituição a Antônio Palocci. E em meio à maior crise política enfrentada pelo governo federal, o presidente Michel Temer se encontrou agora à noite com o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso e o presidente nacional do PSDB, o senador Tasso Gereissati. O presidente Michel Temer está em São Paulo e participa agora à noite de um jantar no Hotel Grand Hyatt, na Zona Sul. O evento é fechado para a imprensa. Segundo informações do site G1, o presidente se encontrou agora há pouco com o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso e o presidente interino do PSDB, o senador Tasso Gereissati. O ministro da Secretaria-Geral, Moreira Franco, também participou do encontro. Michel Temer abre amanhã o fórum promovido pelo BID, o Banco Interamericano de Desenvolvimento, que acontece no mesmo hotel. O evento vai reunir políticos, empresários e acadêmicos com o objetivo de promover oportunidades de investimentos no Brasil. Também participam desse fórum o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, e o prefeito da cidade, João Dória, ambos do PSDB, e os presidentes da Câmara dos Deputados e do Senado, Rodrigo Maia do DEM e Eunício Oliveira, do PMDB. Além de FHC e Tasso Gereissati, participaram do encontro o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, e o prefeito João Dória, todos do PSDB. Temer ainda aproveitou a participação de diversos empresários para afirmar em discurso que, apesar dos desafios circunstanciais, o Brasil deixou para trás a maior recessão da história do país. Justiça Federal de Brasília aceita a denúncia contra 14 investigados na Operação Greenfield, que apura fraudes em fundos de pensão. Entre os réus estão o ex-tesoureiro do PT, João Vacari Neto, e ex-diretores da FUNCEF, o Fundo de Pensão dos Funcionários da Caixa Econômica Federal. O juiz federal Valisney de Souza Oliveira considerou haver indícios suficientes de gestão fraudulenta na FUNCEF em favor de negócios da empreiteira Engevix, também investigada na Operação Lava Jato. Segundo a investigação, entre 2009 e 2010, foram feitos aportes de 260 milhões de reais da FUNCEF para a Cevix Energias Renováveis, empresa que é ligada à Engevix. Todo esse investimento foi feito para a FUNCEF obter participação acionária na Cevix. Mas o Ministério Público afirma que a empresa teria sido supervalorizada com laudos fraudulentos.
Na decisão, o juiz afirma que o valor do prejuízo acumulado com essa operação criminosa até 13 de julho de 2015 é de, no mínimo, 402 milhões de reais. O Ministério Público Federal também apontou que, a pretexto de influenciar na liberação dos aportes, o ex-tesoureiro do PT, João Vacari Neto, e o lobista Milton Pascovitch pediram propina de quase 6 milhões e meio de reais aos executivos da Ingevix. O valor teria sido repassado ao Partido dos Trabalhadores. Vacari já foi condenado a mais de 40 anos de prisão pelo juiz Sérgio Moro e está preso no Paraná. A primeira fase da Operação Greenfield foi deflagrada pela Polícia Federal em setembro do ano passado e focou nos maiores fundos de pensão do país, Funcef, Petros, Previ e Postales. A segunda fase da operação ocorreu em março desse ano. Entre os alvos estavam os irmãos Joesley e Wesley Batista, do grupo JIF. Segundo a PF, os delatores fariam parte de um suposto esquema de cooptação de testemunhas que poderiam ocultar provas úteis no esclarecimento dos crimes da Greenfield. Em nota, Funcef afirmou que está colaborando de forma proativa com o Ministério Público, investigando e produzindo provas, visando a total elucidação dos fatos. E agora vamos ao comentário de política com Bob Fernandes. Multidão dominical se manifestou em Copacabana. Dezenas de milhares de manifestantes, sem o chamariz da cobertura midiática na véspera, sem transmissão direta e com a seguinte manchete no registro televisivo do evento: manifestação pela saída de Temer e contra reformas trabalhistas e da Previdência. Não, a manifestação foi pelas diretas já e pelo Fora Temer, convocação vista por milhões nas redes sociais. Fingem não ver e ouvir o diretas já os que buscam fazer o sucessor de Temer, pelos mesmos tornado presidente e agora tornado zumbi. Manifestação sem tropas ou baderna, sem aqueles fortões infiltrados que, estranhamente, serviços de inteligência nunca identificam e prendem. Manifestação sem tiros em Copacabana, tiros que sobraram em Pau d'Arco, sudeste do Pará. Assassinados 10 sem terra, 7 da mesma família. Nas manchetes, o de sempre: sem terra, mortos em confronto com a polícia. Como confronto? 24 policiais dizem ter sido recebidos a tiros. Todos estão vivos e bem, 10 sem terras foram mortos. Policiais retiraram os corpos antes de ser feita a perícia, porque assim se contamina a cena do crime e se dificulta a investigação. A ONU condenou isso que chamou de chacina. Condenou também o uso excessivo da força pelas PMs, isso na manifestação em Brasília e na desocupação da Cracolândia em São Paulo. O vício do crack é dificílimo de ser enfrentado. Décadas de experiência mundo afora e a ONU recomendam. Somente ações planejadas e integradas de médio e longo prazo conseguem reduzir danos. Em resumo, só existem duas escolhas na tragédia do crack: tratar ou matar. Respeito mínimo aos que já são doentes ou a barbárie. Boa noite. A semana começou ensolarada e com temperatura agradável, mas tudo indica que o tempo vai mudar. Veja os detalhes com Mariana Armentano. Para a região metropolitana, o tempo nesta terça-feira promete ficar bem nublado, com um pouco de sol apenas pela manhã. Mas teremos no máximo uma chuvinha fraca ao longo do dia. Vamos ver como ficam os próximos dias? Nessa madrugada, a mínima prevista é de 17 graus e a máxima amanhã à tarde de 22. Aí na quarta-feira o sol volta a aparecer e a máxima chega aos 25 graus. Na quinta, o tempo muda de novo e chove a qualquer hora do dia. A máxima prevista é de 23 graus aqui na capital. O Banco Interamericano de Desenvolvimento inaugurou um escritório em São Paulo. O escritório fica no segundo andar deste edifício nos Jardins. O governador Geraldo Alckmin, do PSDB, participou da cerimônia de inauguração esta tarde, ao lado do presidente do Banco Interamericano de Desenvolvimento, Luiz Alberto Moreno. Até então, o BID só mantinha escritório permanente em Brasília. Com sede em Washington, nos Estados Unidos, o maior acionista do banco, o BID é formado por outros 47 países membros e atua no Brasil há mais de 50 anos.
É um banco de desenvolvimento regional para a América Latina e Caribe, que financia e investe em projetos de governos e empresas que buscam combater a pobreza e a desigualdade social. Porém, tem sido criticado por organizações não governamentais que reclamam da falta de transparência. O escritório em São Paulo vai passar informações a investidores internacionais sobre programas na área de infraestrutura. Durante a entrevista coletiva, o governador de São Paulo falou sobre a crise no governo Temer. O PSDB tem tido uma atitude de cautela, de ajudar o Brasil. Nós não podemos agravar uma situação que já é grave. Nós não vamos fazer nenhuma análise neste momento, porque a decisão do Tribunal Superior Eleitoral ela começa no dia 6, não há razão para nenhuma especulação nesse sentido. Começa amanhã em São Paulo o Fórum de Investimentos Brasil, organizado pelo governo federal em parceria com o BID. O presidente Michel Temer vai abrir o evento, que deve reunir empresários de mais de 40 países. Nós ficamos por aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Fica agora com Ronivon no Tudo Seu. Boa noite, até amanhã. Participe da prova ciclística 9 de julho. Inscrições no site gazetaesportiva.com/prova 9 de julho.